Vamos começar a nossa live curta sobre livros. Primeiramente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, meus caros. Nós vamos começar nossa live sobre livros, sobre literatura, com o livro que vocês escolheram. Eu coloquei esses 3 livros aqui para votação no Facebook. O mais votado teria aqui uma indicação e comentar um pouco sobre esses livros aqui. Tá bom? Memórias de Subsolo, do Dostoiévski, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e Lira dos 20 anos, do Álvares de Azevedo. E quem ganhou essa disputa foi Memórias de Subsolo, do Dostoiévski, que ganhou por 14 votos a 10. 14 votos a 10, esse Lira dos 20 anos, ele teve apenas 3 votos, tá bom? Se vocês quiserem conferir, vocês vão no post do livro, está no meu Facebook, aqui. Vocês conferem lá. Mas quem ganhou foi Memória de Subsolo, do Dostoiévski, do Fyodor Dostoiévski. Vou falar um pouco sobre ele, mas para a alegria de todos eu vou falar sobre os 2. Esse também vai entrar na próxima. E vou falar também sobre Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Como também foi muito bem votado, vou falar sobre ele em uma próxima live, tá bom? Para assim agradar a todos. Lembrando que esse livro aqui, Lira dos 20 anos, é um livro de poema, tá bom? Quem não conhece, é um clássico da literatura nacional. Pois bem, desde a última live eu tive algumas perguntas. Um rapaz chamado Rafael Yuri, quando eu indiquei o livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, e que eu falei um pouco sobre o controle de massa, o controle da mídia sobre o cidadão. Ele ficou com dúvida e me fez algumas perguntas. Por exemplo, como é que esse domínio ele é exercido pela mídia em si, pela indústria, vamos dizer, da mídia em geral, música, televisão, rádio, etc. Como ele é exercido sobre os cidadãos, sobre as pessoas. E eu vou falar um pouco disso no final da live, tá bom? Vou responder essa pergunta dele, vou explanar um pouquinho sobre esse tema. Mas eu vou falar um pouco sobre o nosso livro aqui, Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski, ele é um escritor russo, viveu no final do século XIX, tá bom? Escreveu várias obras, esse aqui é um dos primeiros livros dele, Memória do Subsolo. Foi um livro lançado em 1864, certo? E que tem um personagem, esse livro ele é narrado em primeira pessoa. Quem vai narrar ele é o próprio personagem, certo? Só que muitas vezes você tem a impressão de que ele está narrando para ele, que ele não está narrando para as pessoas, mas de vez em quando ele se dirige ao seu leitor ou aos seus leitores, porque ele usa muito o pronome de tratamento senhores, os senhores. Então você percebe que ele está falando ao mesmo tempo com ele mesmo e está falando também com o leitor. É um livro muito, digamos, para as obras de Dostoiévski, esses livros aqui são todos dele. Então vocês veem os calhamaços de livros dele, como O Idiota, como Os Demônios. O maior dele, com certeza, é Os Irmãos Karamazov, que são 2 volumes, são 2 calhamaços muito grandes. E esse livro aqui ele é relativamente curto, só que ele é muito denso. Às vezes as pessoas não entendem quando eu digo o livro é curto, ele tem aproximadamente 147 páginas, mas ele é um livro muito denso, pelo conteúdo, como todo livro dostoiévskiano. São livros muito densos, são livros que trabalham, que falam com a mente humana. Ele desnuda a natureza humana. E esse livro aqui, ele é um dos clássicos do Dostoiévski. Imagine você, já entrando no personagem, o personagem é anônimo. Ele não tem nome, certo? Ele não tem nome, ele é anônimo porque o livro em momento algum menciona o nome dele. Porque ele está conversando com a mente. Algumas pessoas vão dizer que ele é um livro que é contra a ciência e contra a superstição. Ele é um livro contra o progresso e contra o atraso. Ele é um livro, acima de tudo, contra o próprio subsolo da mente, como assim o título pressupõe. Porque o subsolo, quando nós adentramos na obra de Dostoiévski, nós vemos que esse livro ele trata do subsolo da mente. Esse livro ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é o subsolo e depois é a neve, certo? Só que ele tem vários capítulos porque ele foi dividido assim para a leitura ficar mais, vamos dizer, mais leve.
Porque o cara começa, o personagem ele começa a falar, e para quem tá lendo, parece que ele não para. Chega um momento que ele para e diz assim: me desculpe os senhores que estão lendo, porque eu acho que eu falei demais. E é assim, é um livro que você não consegue desgrudar de ler, porque ele vai falando sobre vários temas. Imagine você um burocrata, assim que o personagem se descreve. Um burocrata que trabalhava nos cargos do governo ali, vamos dizer, um departamento governamental da época, e depois ele recebe uma herança. Ele recebe uma herança e passa a ficar em casa. Lembrando o seguinte, fazer um adendo aqui, falar só um pouco sobre Dostoiévski. Lembrando que quando Fyodor Dostoiévski escreveu esse livro, ele estava no leito de morte da sua primeira esposa. Ela estava muito doente quando ele estava escrevendo esse livro aqui, Memórias de Subsolo. Para quem não conhece Dostoiévski, ele é um escritor russo que nunca teve uma vida fácil. Imagina quem leu a biografia dele de Joseph Frank, que escreveu uma biografia, para mim, na minha opinião, a melhor de todas, as biografias. O Joseph Frank ele escreveu uma biografia com mais de 1000 páginas do Dostoiévski. E lá ele conta a vida dele inteira. Imagine você que Dostoiévski, quando jovem, perde a sua mãe. Depois, o seu pai é assassinado na própria fazenda pelos colonos daquele lugar. Ele recebe aquela notícia e ele começa a ter crises de epilepsia. É ali que ele descobre que ele é um epilético, que ele sofre com essa doença e ele vai sofrer e morrer com essa doença. Então imagine você, um escritor passando por essas adversidades. Aí depois ele cresce, tudo bem, muda ali, ele nasce em Moscou, muda para São Petersburgo, e de São Petersburgo ele começa ali a ter uma carreira literária não muito famosa no começo. Primeiro ele escreve, não é muito bem aceito pela crítica. Alguns críticos vão dizer que ele tem um tipo de escrita muito vulgar, porque não, até o próprio Tolstói, o Lev Tolstói, ele vai dizer que nunca viu um escritor que escreve tão mal, escrever tão bem e cativar muito. Então o Lev Tolstói vai falar isso também. Então ele começa ali com muita dificuldade a escrever suas obras, levar para as editoras, lançar, e ele abre várias revistas ali, só que ele tem um problema. Ele se envolve com um grupo de revolucionários na Rússia. Lembre-se que eu estou falando de uma Rússia czarista, de uma Rússia ainda sobre o domínio dos czares, e ele começa ali a frequentar e a conversar com certos grupos, vamos dizer, revolucionários ali, e ele é preso. E ele é condenado à morte. Veja, ele é condenado à morte e no último minuto ali, quando ele ia ser executado, que ele é levado ao paredão de fuzilamento, o Dostoiévski ele é colocado no paredão de fuzilamento e o cara prepara o fuzil para dar o tiro na cabeça dele e a ordem de fuzilamento é cancelada. E ele recebe ali uma pena, digamos, progressiva. Ele vai progredir de pena. Saiu ali da execução e ele muda para a Sibéria. Ele é condenado a viver na Sibéria como soldado da Rússia. Trabalhando numa prisão, quebrando pedras. Ali ele convive com os piores tipos de gente que você possa conhecer em uma Rússia. Como eu falei, czarista, em uma Rússia ainda uma Rússia muito, vamos dizer assim, muito revolucionária. Imagina um barril de pólvora prestes a explodir. É a Rússia naquela época. E ele sendo mandado para a Sibéria, que é um dos lugares mais frios da face da Terra. Se você for na geografia, você vai ver onde fica a Sibéria no extremo da Rússia. Você vai ver ali que ele é mandado para um lugar extremamente frio. E ali ele conhece várias pessoas. Ele começa a conviver com bandidos de verdade. E pela eloquência dele, os bandidos começam a se identificar com ele. Os bandidos até super protegem ele, cuidam dele, porque ele cuida vamos dizer assim, da coisa burocrática para os bandidos. Ele escreve cartas para as pessoas ali que não sabem escrever, para dar notícia aos seus familiares. O Dostoiévski começa a conhecer as pessoas. É dali que ele sai, depois de 4 anos da Sibéria, 4 anos e um pouquinho, ele sai dali com outra cabeça, com outra mente. Ele era um cristão altamente ortodoxo. Dostoiévski. Algumas pessoas que não conhecem Dostoiévski, que nunca leram a biografia de Dostoiévski, vão dizer que ele era ateu. Dostoiévski nunca foi ateu. Muito pelo contrário, Dostoiévski ele sempre foi ligado à Igreja Ortodoxa Russa. Quem leu qualquer biografiazinha dele vai saber disso, tá bom?
Não se deixem enganar. Dostoiévski era cristão ortodoxo. E ali ele conhece as pessoas e ali tenho certeza, né, que ele começa a enxergar os seus personagens naquelas pessoas. Por isso que são personagens tão psicológicos. Ele tem uma escrita muito psicossocial, porque ele trata da psicologia, da mentalidade do povo. É tanto que depois que ele escreve Memórias de Subsolo, a sua obra começa a ser aclamada. Tá bom? Algumas pessoas vão dizer que ele morre na miséria, também é mentira. O enterro de Dostoiévski parecia o enterro de um czar, de tanta gente importante que foi. Dostoiévski foi reconhecido em vida como um dos maiores escritores do mundo. Ele continua sendo. É tanto que sua obra, o próprio Otto Maria Carpo, ele vai dizer que a obra do Dostoiévski, ela adentra o século XIX, século XX, e posteriormente uma geração inteira ainda vai ouvir falar de Dostoiévski, porque ele se torna imortal pelas suas escritas. Aí nisso me vem à mente uma frase do filme do Gladiador, quando o Maximus, ele diz que o que você faz na vida ecoa pela eternidade, principalmente quando você faz algo grande. Então Dostoiévski marcou seu nome, vamos dizer, na literatura mundial. Não se fala em livros clássicos sem falar em Dostoiévski. Não se fala em escritores sem falar em Dostoiévski. É um escritor mais importante do mundo. Ele é o escritor mais importante do mundo. Boa noite, Hugo Silva, Andréa Maria, que estão chegando agora. Por isso que essa obra é tão importante. Ou as obras do Dostoiévski. Tem um conto do Dostoiévski, que se eu não me engano se chama... É um conto curto, mas nem por isso, insignificante. Muito pelo contrário. Eu acho que é até um complemento para esse livro aqui, Memória do Subsolo, que é O Homem Ridículo. Eu acho que traduzindo do russo, ele fica assim, O Homem Ridículo. Depois eu vou falar sobre esse conto, mas agora vamos falar daqui, ó. Esse livro aqui, como eu falei, ele foi escrito na cabeceira de morte da primeira esposa do Dostoiévski. Então você imagine como estava a cabeça do homem. Escrevendo uma obra, a mulher com problemas, com tuberculose em cima de uma cama, morrendo. Então vocês imaginem a cabeça do escritor. E ele começa a desnudar a alma humana. Como eu falei, ele era um burocrata do governo. Ele ele abandonou o emprego depois que recebeu uma herança, se eu não me engano, 20 mil rublos, que é uma quantia boa para ele ter uma vida, vamos dizer, uma vida tranquila. Não com luxo, mas tranquila. E ele passa, o personagem passa ali a viver em um casebre com um criado chamado Apollon, que só vai aparecer na segunda parte do livro, certo? E ele começa ali a conviver e ele começa a examinar a si mesmo, a sua vida, como ele vive, ou melhor, como ele não vive, e como é que ele se enxerga, ele sendo uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão culta, e ver as outras pessoas medíocres progredindo e ele ficando ali. Então isso começa aí uma série de pensamentos na mente dele, uma série de inquisições na própria mente. E ele começa o livro de uma forma muito, muito, muito singular. Ele começa o livro falando dele mesmo. Ele começa o livro com a seguinte... Eu vou ler um trechozinho para você, um pouco de spoiler, nunca é mal, né? Porque também puxa pelo interesse. E ele diz o seguinte, no primeiro capítulo. Sou um homem doente. Um homem mau. Ele se descreve como um homem mau. Um homem desagradável. Ele se descreve como um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicinas e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo, bem ao menos o bastante para respeitar a medicina. Veja que ele começa de uma forma, ele dizendo que é um homem doente. E ele acha que sofre do fígado, só que ele não sabe. E ele sente uma dor muito grande e ele chega a sentir prazer naquela dor. É tanto que ele diz mais à frente, ele vai dizer o seguinte: se o meu fígado dói, que doa mais. Que doa mais. Se nós formos analisar o contexto russo e outros escritores como Tchaikovsky, como até o próprio Bakunin e outros escritores, eles vão falar que a dor é uma forma de você se identificar que está vivo. Você identificar que você ainda está vivo.
Então a dor não é de tudo inútil. E é o que ele descreve aqui. Ele diz que se meu filho doa, que doa mais. Que doa mais. E esse personagem, ele adentra na psique e ele começa a se contradizer e ao mesmo tempo a buscar alegria até nas humilhações. Tem uma parte que ele vai encontrar com os amigos de escola dele em um bar. E os amigos dele estão ali no bar, ele chega, mal tem uma roupa para se sustentar, para vestir, mal tem dinheiro para se sustentar e vai ali se encontrar com seus amigos de escola que aparentemente todos estão bem de vidas, que venceram na vida e estão ali. Então o que acontece? Ele vai até lá. E chega uma hora que eles estão ali num diálogo e os amigos dele começam a humilhar ele. Então humilham ele, em vez de ele retrucar ou dele pegar e xingar ou até brigar, não. Ele fala, o cara humilha ele, diz assim que ele ganha uma quantia ínfima, que ele passa fome, que ele compra fiado, e ele em vez de retrucar ou de ir ao confronto, ele pega e fala o valor que ele recebe e começa a falar dele mesmo, se colocando para baixo. E ele, de certa forma, ele sente ali como se ele fosse enfrentar os amigos dele com a própria desgraça. Desnudando sua própria desgraça, ele vai enfrentar. Ou seja, é uma agressão ao contrário. Ele usou a miséria dele para expor o outro. E os outros começam a ficar com vergonha dele. Entendeu? Então ele sai dali, ele vai até outro lugar, tentar encontrar os amigos de novo, os muito amigos que ele acha que é amigo dele. Ou como ele chama eles, amigo, né, os muito amigos dele. Tenta encontrar eles e ele vai a um lugar e chega num bordel. Chegando num bordel, ele conhece uma moça chamada Lisa, uma prostituta letã, ou seja, da Letônia, porque quem estudou a história russa, quem lê muito literatura russa, sabe que os russos, eles tratam os países bálticos como se fosse o quintal da casa deles. Ou seja, durante seu colonialismo, eles tratam aqueles países bálticos como com desdém, como minoritários, sendo a mãe Rússia, Mother Russia, como sendo maior do que todos. Então, lógico que, de propósito, Dostoiévski coloca a prostituta Lisa como sendo uma letã, ou seja, vinda da Letônia. E ali começa a, vamos dizer, a tentar tirar a Lisa daquela vida, a tentar, vamos dizer, pregar para Lisa, dizendo, olha, você vai viver aqui, você não tem futuro. E eles começam ali a travar um diálogo e ele começa, e ele pensando que a Lisa iria afastar ele, muito pelo contrário, a Lisa começa a se interessar pelo que ele está falando. E ele gosta disso porque ele começa a gostar de ouvir a própria voz. Isso também é uma questão psicológica em Dostoiévski e principalmente em Freud. Freud, ele fala muito sobre isso, sobre o ego e o alter ego, né? Vamos falar até do narcisismo do personagem. Ele é um personagem narcisista, entendeu? Ele se acha melhor do que todo mundo. Ele se acha perfeito. Então ele começa a gostar do que ele está falando para Lisa e começa também a gostar de falar com a Lisa. E Lisa, na sua inocência ali, ela pega e tira um bilhetezinho amassado do bolso do seu vestido, certo? Num momento, vamos dizer, de uma conversa íntima com o personagem oculto do Dostoiévski. E ele começa, e ela lê a carta para ele e ela vê e ela diz para ele que tem um rapaz que a pediu em casamento e que é lá da aldeia onde ela morava e que queria muito casar com ela e levar ela até de volta para os pais dela. E o mais incrível é que esse homem que se define como um homem mau, como um homem amargurado, como um homem ruim, ele sente pena da Lisa. Então o que acontece? Ele vai, se comove, conversa mais um pouco com ela e ele escreve em um bilhete o endereço da casa dele. E ele passa o endereço da casa dele para a Lisa. E convida ela para ir na casa dele. E eu estou contando os pedaços, entendeu? Os pedaços mais importantes, só que tem muita coisa que acontece
Antes, no meio, depois. Estou contando para vocês se interarem do personagem, para que vocês leiam esse livro, que é uma obra fundamental. É um dos livros mais importantes. Esse livro entra na lista dos 100 livros que todo mundo tem que ler antes de morrer. Memórias de Subsolo, para o Edmilson que chegou agora, do Fyodor Dostoiévski, certo? Escritor russo. Então ele passa ali um endereço para Lisa. Lisa chega na casa dele em um momento tão muito agradável. Quando o personagem ele está num clima tenso com seu empregado, o Apollon. O Apollon é seu empregado. E o Apollon não está fazendo nada demais. O Apollon só pediu para ele que ele pagasse o seu salário na data certa, na data prevista. Só que ele se ofende, aquilo ali para ele é como se fosse uma agressão. E quando a Lisa chega, ela pega esse clima. Então o homem se ofende tanto com aquilo que Apollon faz que ele acha que Apollon, ele começa a tratar Apollon como se fosse um algoz seu, um inimigo seu. E quando Lisa chega, o homem está no canto, chorando, porque Apollon fez aquilo com ele. E na cabeça do personagem, ele descreve isso no livro, ele achou que a Lisa iria achar ele um sujeito patético, um sujeito fraco. Só que não, ela se compadece do personagem, do Dostoiévski, ela se compadece dele, e em vez de ela ir embora, sentindo pena dele, ela se compadece e se abraça com ele no chão. E ali, dentro dele, nasce um ódio, uma raiva. Porque ele na mente dele ele está dizendo o seguinte, mas como é que uma pessoa dessas, sendo prostituta, sendo, vamos dizer, a pior espécie da humanidade, na cabeça do personagem, tá bom? Deixa bem claro, não na minha, na do personagem. Ela pode sentir pena de mim, que sou tão inteligente, que sou tão, como eu falei, ela é narcisista. E ele faz o que um canalha faria. Sentindo-se ali atacado, ele pensa como ele sair daquela situação ali onde Lisa está sentindo pena dele. Onde Lisa o acolheu, quando Lisa o abraçou. E ele se levanta, vai até a escrivaninha, até a mesinha, e pega uma nota, vamos dizer, de 100 rublos e dá para ela pela visita. Veja que gesto canalha. E dá para ela como se ela fosse lá com outras intenções. Então Lisa sai desesperada a chorar e ele fica ali. Então, até aqui tá bom. Se eu contar mais, eu vou estragar a leitura. Então veja que é um personagem altamente psicológico. É um personagem altamente analítico. Quem já leu muita coisa do Dostoiévski, assim como eu, é o meu escritor favorito, tá bom? Todo mundo que convive comigo sabe que eu amo as obras do Dostoiévski. Quem conhece muitas obras do Dostoiévski sabe que ele influenciou grandes pensadores, como Freud, como Nietzsche, e como outros, como o próprio Nabokov, que apesar de negar algumas coisas, você vê nas escritas de Nabokov muitos traços de Dostoiévski também. E nós vemos aqui um personagem altamente humano. Um personagem cheio vamos dizer assim, de contradição. Porque o ser humano, ele é contradição. Tem uma passagem do começo do livro, se eu não me engano, na página 25, em que ele diz, se eu fosse categorizar ou taxar o ser humano como alguma coisa, eu o chamaria de um bípede ingrato. Porque o ser humano ele é ingrato. E o Dostoiévski fala isso nesse livro. Ele diz, se eu fosse definir o ser humano como alguma coisa, eu definiria ele como um bípede ingrato. Porque a ingratidão ela está entranhada. Ela está entranhada no ser humano. Ela está entranhada. Entendeu? Para você ver a amargura do personagem de Dostoiévski. E esse livro, ele mexe muito com você, porque depois que você termina de ler esse livro, você passa uns 3 dias só pensando no que esse homem, vamos dizer, nesse monólogo do personagem. E é muito profundo, é um livro muito denso, como eu falei. É um livro que você tem que ler com calma. É um livro que você tem que... Não ter pressa de ler é importante. Porque tem muitas palavras aqui, tem muitas expressões que do russo para o português, eles foram traduzidos um pouco grosseiramente. Por isso que é importante você conhecer a cultura russa um pouco. Um pouquinho. Não precisa ser muito, não. Tá bom? A cultura russa, quando você vai ler... Boa noite, Lélia Bezerra. Quando você vai ler um livro do Dostoiévski,
você tem que saber duas coisas. Primeira, que você vai se chocar. Segunda, que é um livro que vai ter muita filosofia, muita análise psicológica, porque os personagens dele são altamente psicológicos. Assim como no outro livro dele, Crime e Castigo, onde tem um Raskolnikov, que são personagens muito... Eu vou trazer esse livro para vocês depois, do Dostoiévski. Vou trazer muita coisa do Dostoiévski ainda. Tem muita coisa dele aqui, ó. Então, é um livro muito importante para que vocês leiam, porque esse livro ele é recomendado por toda intelectualidade. Existem pessoas que leem uma vez por ano esse livro, que é o meu caso, eu leio sempre. Eu tive que reler esse livro para fazer essa live, para você ver. Porque quando eu peguei e comecei a folhear, já havia lido esse livro, já havia lido, mas eu tive que reler, porque me deu vontade de reler também. E eu peguei ele aqui e li ele em 2 dias. Porque já tinha lido, né? Então ficou mais fácil. E eu separei até um 5. Naquela parte da superstição, de Deus, do diabo. Ele entra ali no que nós chamamos do maniqueísmo, né? Da luta do bem e do mal. Ele entra ali na luta... Entra nesse pensamento até maniqueísta, às vezes. E para nós não é isso que acontece. Só que depois ele foge disso. Como esse livro é contraditório, como eu falei, ou o personagem é contraditório, ele entra com esse pensamento, com essa dualidade de bem e mal, bem versus mal, e etc, etc, etc. E ele diz o seguinte sobre a natureza. Ele diz assim: a natureza não vos pede licença. Ela não tem nada a ver com vossos desejos, nem com o fato de que as suas leis vos agradem ou não. Deveis aceitá-la tal como ela é, e consequentemente também todos os seus resultados. Um muro é realmente um muro, e etc, e etc, e etc. O que ele está tentando dizer é o seguinte, que o ser humano tenta modificar a natureza, só que a natureza não tem como você modificá-la, porque a natureza ela é imutável. Ela vai agir da forma que ela achar correto. E quando ele fala de natureza aqui, ele se refere a 2 coisas, a natureza humana e a natureza em si, né? Ao ciclo biológico. Então, quando Dostoiévski entra nesse livro aqui, que é um livro importantíssimo, para quem está chegando agora, o Memória do Subsolo ele foi lançado em 1864, e depois, 3 anos depois, em 1867, ele escreve o outro conto que completa esse. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, o homem medíocre, ou o homem... traduzindo do russo, eu acho que fica isso, o homem medíocre. E ele diz o seguinte, o conto do homem medíocre é um homem que sonha com o próprio suicídio. Eu não ia falar sobre ele porque eu pretendo trazer ele aqui. Ele entra como um conto do Dostoiévski, não menos importante que Memória do Subsolo. Mas é um livro que, vamos dizer, psicologicamente completa o outro. Então, o homem medíocre, ele sonha com o próprio suicídio. E ali ele começa a questionar várias coisas da sua vida. Boa noite, Flávio Nascimento. Avante. Então é isso. Dostoiévski ele trata de suas obras muito psicológicos. Imagine você sonhar com seu próprio suicídio e ali você começar... Quem pensaria nisso? A primeira coisa, quem pensaria a escrever sobre o próprio suicídio ou sobre um sonho do suicídio? Para Machado de Assis seria fácil. Para o gênio Machado de Assis, né, que escreveu o defunto que falava, né, o Brás Cubas, ou para o próprio Turgenev, que é outro escritor russo importante, também pensaria nisso. Mas para hoje, para nós pensarmos assim em um personagem que descreve o seu suicídio a partir de um sonho, veja, todo mundo precisa ler Dostoiévski, é isso aí, Pierre. Aí, agora eu encerro e eu vou dizer para vocês, comprem esse livro aqui, Biblioteca do Movimento Cultural, com certeza tem. Boa noite, Otoniel Filho aí, meu irmão, irmão do Pierre Logan. Compre esse livro, na Biblioteca do Movimento com certeza tem, só é vocês acessarem o link. E leiam esse livro que é muito importante, tá bom? Agora eu vou responder a pergunta do Rafael, que ele me perguntou sobre o livro anterior, ficou uma dúvida, ele comprou o livro, ele falou, eu comprei o livro, eu estou lendo o livro. Só que eu não entendi muito bem, eu não compreendi a parte quando você falou do controle de massa.
como a mídia ela controla, ela usa táticas para controlar a população ou atender o seu desejo. Ele entendeu a parte em que eu falei que a mídia, de certa forma, ela ditava a forma de você se vestir, a forma de você comer. Ele entendeu isso. Então vou falar um pouco sobre isso para finalizar a live. Então é o seguinte, quando você liga sua televisão, ou quando você acessa a internet, você é bombardeado com informações subliminares. O que são informações subliminares? São informações que estão ocultas dentro de um comercial, dentro de uma novela, dentro de uma propaganda, dentro de uma pintura. Então isso é uma informação subliminar. Você não vê, você não percebe, aliás, você vê, mas você não percebe a informação embutida ali. E o que acontece? O seu cérebro registra isso. Porque o cérebro humano ele tem essa capacidade de registrar e absorver essa informação e ficar ali por trás, sem você ter a consciência da informação. É esse o termo que os chineses usam para definir as informações subliminares no setor de informação. Então o que acontece? Eu lembro de um... Eu acho que quem é da década de 90 vai lembrar do que eu vou falar aqui. Eu lembro de um programa de TV infantil chamado Família Dinossauro. Quem já assistiu a Família Dinossauro? Que tem o Dino, tem o Baby, tem o Rock, que é o irmão dele, e tem a esposa, tem a avó, né? E tem a irmã, a avó, o vô e o Dino. E o Dino ele tá ali pensando, ele diz, rapaz, eu sou tão mal agradecido. Ele tá pensando com ele mesmo ali, dizendo, porra, eu sou um cara muito mal agradecido porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um trabalho. Aí de repente a televisão dele se liga. A televisão dele se liga e o Dino ali, ele é confrontado com a televisão e a televisão vai falar o seguinte para ele, mas você precisa de um iate. Você não tem tudo. Você precisa de um iate para passear com a sua família. Você precisa de garotas bonitas para colocar no seu iate. Então você não tem tudo. E eu lembro que aquilo ali me deixou um pouco perplexo, porque eu disse, pô, o cara entrou dizendo que ele precisava daquilo que ele não precisava. Na época eu não pensava dessa forma. Eu penso hoje, depois que eu li, que eu me informei. Aí eu fui perceber, eu digo, peraí, o Dino não precisava daquilo. O que a televisão está dizendo é o seguinte, colocando metas impossíveis na mente do receptor. Metas impossíveis. Por exemplo, hoje em dia há uma cobrança extrema em cima da população. Porque você precisa vencer, porque você precisa fazer uma faculdade, porque você precisa comprar o carro do ano, porque você precisa ter o celular do ano. Ou não é assim? Ou vocês vão dizer que não é assim? Então, a mídia, ela coloca em você, ela introjeta em você coisas que você não precisa, a fim de deixar você como um ser humano amargurado, porque existem metas que não é para você. Ou existem metas que você não vai conseguir alcançar. E aquilo vai te deixar frustrado. Isso, Castelo, a teoria da comunicação, aquilo vai te deixar, vai te jogar no subsolo. Entendeu? Na depressão. No subsolo e na depressão. Vai te jogar ali. E é isso que o controle de mídia ele quer. Porque quanto mais cidadãos estiverem com problemas pessoais no casamento, como a propaganda do Dino disse que ele precisava de garotas bonitas, porque ali o padrão de família dele já não estava, vamos dizer, moderno. E quando ele fala aqui, quanto mais os cidadãos estiverem burros, os cidadãos estiverem deprimidos, vai ser mais fácil manipulá-los. A partir do momento que você assiste uma novela, a partir do momento que você liga a sua televisão numa novela, a novela ela vai ditar o jeito de você se vestir, a novela ela vai ditar o jeito de você comer, a novela vai ditar o jeito até de você falar, porque ela influencia diretamente na sua mente. Veja que existem pessoas que muitas vezes estão na igreja e estão dizendo, eita, mas essa missa não acaba. Aí missa durante a semana, né? Essa missa ou esse culto ele não acaba porque a novela está pegando fogo. Veja, ela já é escrava da novela.
ela já é escrava do comodismo. Tudo para tirar o cidadão do foco da leitura. Porque enquanto ela está na novela, ela não lê. Enquanto ela está na novela, ela não pensa. Aí, de repente, a novela ela para e entra o comercial. É o que nós chamamos de para tirar o pico de atenção da pessoa e introjetar informações do que ela não precisa. Veja que a novela está bem interessante, a pessoa está usando aquele celular da moda e daqui a pouco a novela, vamos entrar nos comerciais, e vai anunciar o quê? O celular que estava na novela, a roupa que estava na novela, tudo que você não precisa. Quem fala muito sobre isso é o Edward Snowden, aquele espião americano que fugiu. Ele tem um vídeo no YouTube, se eu não me engano tem legendado, em que ele fala sobre a teoria da comunicação e para que é usado o controle de massa. Se vocês puderem, depois da nossa live, claro, vocês procurem esse vídeo do Edward Snowden, que ele vai falar sobre isso, sobre para que é usado. Introjetam nas pessoas informações falsas. Eu vou dar um exemplo muito clássico. Por que vocês acham que Hollywood produz tanto filme sobre extraterrestre? MIB, Independence Day e outros filmes que descrevem o contato humano com outros seres vivos de outros planetas, com os ETs, justamente porque quando acontecer não vai ser surpresa. Estão preparando o ser humano para isso, porque vários cientistas já dizem que não existe só esse universo, que tem vida. Então existem outras vidas em outros universos, só que eles são inteligentes o suficientes para não vir para cá. Porque são inteligentes porque não vieram até aqui, deve ter contato com a gente para a gente se emburrecer. Porque é como eu estou falando. Muitas vezes você deixa de ler para assistir novela. A novela ela emburrece você. A novela ela destrói as suas bases familiares. Veja que numa novela existem pai que pega filho. Existem pai que trai com a própria família. A novela ela introjeta em você um padrão de vida que você não estava habituado a se acostumar. E ela está acostumando você ao divórcio. Ela está tornando normal para você isso. Ela torna normal uma vida em que você não vive. Pode ver que os padrões da novela, quando vai uma novela que mostra um padrão de vida muito baixo, mas por mais baixo que seja o padrão de vida do personagem da novela, ele não é igual ao seu. Você ainda é mais miserável do que ele. Para introjetar em você essa ideia de que você não venceu, de que você é um fracasso. Então ela tenta ensinar você como criar os seus filhos, como você construir uma nova linguagem. Lembre-se do livro do Orwell, 1984, quando ele fala da nova língua ali. Ela tenta criar uns padrões de vida que você não tem, para que você se acostume com os padrões que eles vão impor à sua família. Quando você liga a sua televisão numa novela, você está levando desgraça para dentro da sua casa. Você está se desinformando. Você está se tornando mais burro. Pare de assistir novela, abra um livro. Para de assistir Big Brother Brasil. É a pior coisa que existe na televisão brasileira. Se chama Big Brother Brasil e A Fazenda e outros programas reality. Eu estava lendo sobre isso esses dias. Pare de assistir essas coisas, porque eles transformaram o Big Brother primeiro, que é uma ideia tirada do livro do Orwell, 1984, certo? Por isso que se chama Big Brother, que é grande irmão. Grande irmão é o personagem, vamos dizer, é o personagem autoritário do livro 1984 do George Orwell. Quem leu 1984 sabe disso. É isso mesmo, Castelo. Está invertendo os padrões. É isso mesmo. Pelo fato que não aconteceu ainda. Isso. Ele está tentando acostumar a sua mente com uma coisa que eles vão impor. Então, quando o cidadão está na novela, ele está sendo desinformado. Existe um processo de desinformação. Então, o meu amigo, não sei se ele está assistindo aí, o Rafael, que fez a pergunta, é isso. Esses são os padrões. Eu vou contar uma coisa. Eu estava lendo eu gosto de ler um pouquinho assim sobre teses de faculdades. E eu estava lendo uma tese muito interessante de um chinês. Ele escreveu uma tese da teoria da comunicação, é um chinês e um japonês. E eles descobriram que a música, ela consegue alterar as moléculas de água do organismo humano. Ela interfere diretamente no humor do ser humano, a música. Veja, quando você escuta uma música ruim, essa música ela te deixa
depressivo, essa música te coloca para baixo, essa música te deixa tenso, triste. Isso afeta a sua saúde. Quando você escuta, vou dar o exemplo que ele usou o exemplo, quando você escuta Johann Sebastian Bach, que foi um compositor de música clássica ou de música religiosa alemão, o Johann Sebastian Bach, como a música dele, tem uma música dele chamada Jesus, Alegria dos Homens, que é que é um concerto. Essa música ela começa a deixar o ser humano mais calmo, mais tranquilo. É tanto que a música clássica, a música erudita, ela tem esse poder de deixar você mais concentrado. Ela torna o ser humano mais inteligente. Como eu falei dessa teoria dos dois rapazes, chinês e japonês, que eles escreveram sobre a teoria da comunicação, eles descobriram que a música interfere diretamente nas moléculas de água do organismo. Se nós formos à biologia, estudarmos o conceito, ou melhor, a importância da água no corpo humano, nós vamos entender. Aí nós já entramos na biologia, né? Ou na fisiologia. Nós já vamos entender o porquê a música interfere diretamente no comportamento humano. Vou dar outro exemplo. Vocês já perceberam que quando uma pessoa está sob efeito de álcool, é uma pessoa tímida, ela é uma pessoa que é introspectiva, mas quando ela está sob o efeito de álcool, ela fala, eu vou tomar álcool para me dar coragem para fazer determinada coisa. E quando chega num forró, que ela escuta uma música, ela começa a se animar. E ela põe para fora aquilo que ela não é. Isso, Castilho. Terapia por música também ajuda na depressão. Exatamente, isso é um tema abordado nessa dissertação desse pessoal. Então a música também, ela é um instrumento de desinformação, ela é um instrumento vamos dizer assim, de colocar o ser humano numa classe mais baixa, de idiotização do ser humano. Por exemplo, o funk. Qual a letra que o funk passa? Lixo. Lixo. Lixo puro. Bota a bunda no chão e você vê crianças de 5, de 4, e a mãe achando bonito. A mãe dizendo, olha que lindo meu filho dançando funk. E as letras poluídas. Kika, 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 e a criancinha lá sendo influenciada por esse tipo de música. Mais tarde, aquilo vai ficar na psique dele, aquilo vai ficar na mente dele. E mais tarde, aquilo vai prejudicar o desenvolvimento cognitivo da criança, porque o que ela aprendeu foi aquilo. A criança, quando ela está dos 3 anos até os 6, ela está na fase, isso a gente estudou na faculdade, quando eu fiz faculdade de História, então tem a parte de Psicologia da Educação. São 2 cadeiras de Psicologia da Educação. E nós aprendemos lá que de 3 aos 6 anos de idade, a criança está no seu período de formação da sua personalidade. Então, ela é uma esponjinha. Eu vou usar aqui um termo bem chucro. Ela é uma esponjinha. E ela está absorvendo tudo que tem ao redor dela. De bom e de ruim. Por isso que a criança ela tende a se espelhar em quem está mais perto. A criança ela tende a se espelhar na pessoa que está ao lado dela. A criança tende a se espelhar naquilo que ela tem contato. A criança tende a se espelhar naquilo que ela assiste. A criança tende a se espelhar naquilo que ela ouve. Por isso a importância, é uma coisa que eu admiro no Pierre e na Wesley, é isso. Eles incentivam o Pierrinho a ler, o Pierrinho a escutar coisas produtivas, coisas que mais tarde, agora ele não entende. Mas que isso vai fazer uma diferença crucial quando ele se tornar um adulto. Porque ele está construindo seus pilares psicológicos. É o que Freud vai dizer no livro dele. É o que Jordan Peterson vai dizer no livro dele, Mapas da Mentalidade Humana. Eu acho que é assim o título do livro. Então, isso é importantíssimo. A forma como você cria o seu filho. A forma o que você põe para que ele tenha contato. Por isso que é tão importante você ter essa fiscalização do que o seu filho vê na internet. Seu filho que eu digo criança. Porque tudo que ele está absorvendo, isso vai refletir no futuro dele. Então, voltando à pergunta mais uma vez e respondendo, é isso, para isso que a mídia usa a música, a televisão. Exatamente, você está trabalhando no inconsciente dele, tudo que vocês estão fazendo está registrado na mente dele. Tudo que vocês estão fazendo está registrado na mente dele. Ele não tem a consciência, ele não tem a capacidade de pegar as informações, ou melhor, pegar os dados e transformar em informação. Agora.
porque ele ainda está na fase de desenvolvimento cognitivo. Ele está formando a sua personalidade. Então isso é muito importante e é uma coisa que eu admiro na criação do meu sobrinho, graças a Deus. Então é isso. A televisão, a música, tudo isso é usado como desinformação. Agora eu vou para Panelas. Veja a intelectualidade de Panelas. Eu não gosto de tocar em política porque eu estou falando de literatura, mas eu sou obrigado. Vejam que um vereador medíocre, do que um acéfalo, alguém que como Pierre disse, que não está com os dois tico e teco batendo bem, o cara falou que a verba da educação, que os professores estavam desinformados, que parte dessa verba, 60%, ou melhor, a maior parte dessa verba, foi liberada para ser usada na saúde. Mas como é que uma coisa que é destinada a esta coisa específica pode ser usado em outra área que não seja aquela? Me diga se não é um problema psicológico, uma psicopatia. Psicopatia não só se resume a um cara que é doido, que vai matar, não. Psicopatia, psico, vem de mente, vem de pensamento. Patia é doença. Então ele tem uma doença mental, ou um retardo mental, vamos dizer assim, que não deixa ele refletir coisas simples. Essas pessoas são analfabetos funcionais. Se eu der um livro de Dostoiévski para ele vai sair doido, fazendo assim, ó, e rasgando dinheiro. Porque eles não têm a capacidade de ler, interpretar e entender o livro. Porque no alfabetismo funcional, acontece isso, a pessoa sabe ler. A pessoa, ela consegue ler o básico, ela consegue fazer operações simples, que ela foi pré-programada para aquilo. Mas ela não consegue ter um raciocínio lógico por si só, porque ela não tem uma base. Por isso que eu insisto a de vocês lerem, lerem muito, porque isso vai formar uma base, um lastro, que quando vocês conseguirem outras informações simples, vocês vão ter um raciocínio capaz de criar outra informação em cima daquela informação. Ou seja, vocês vão ter a opção de criar, vamos dizer, ou obter um resultado diferente em cima disso. É isso aí, Pedro. Acho que vai ter um derrame cerebral mesmo. Se eles lerem Dostoiévski, eles ficam loucos. Eles nem sabem quem é Dostoiévski. Porra, o cara citou, a gente colocou o apelido de um político de Panelas, Macunaíma, e eles nem sabiam quem era, tiveram que ir no Google, dar um Google para saber quem foi Macunaíma. Pelo amor de Deus. Bicho, Panelas, ele é o maior exemplo hoje do emburrecimento da população. Veja que quando nós tentamos falar de política, que eu estou aqui falando de livro, aqui para mim está aparecendo 25 pessoas online. Tenho 25 pessoas online. A maioria estão ligadas aí no Faustão, ou no Fantástico, ouvindo falsas informações muitas vezes manipuladas, para que eles acreditem naquilo. Ou seja, para tirar eles da realidade, para tirar eles, dizer assim, do que está acontecendo realmente. Eles criam uma falsa realidade, ou uma realidade alternativa. Certo? Então é muito importante a gente ler, por isso que eu trago livros, o Pierre fala sobre literatura, a gente cita filósofos, a gente cita... Muitas vezes eu estou preso aqui, eu não tenho o que fazer, eu vou ler. Eu vou ler, eu gosto de ler com música. Eu sou um pouco diferente, eu gosto de ler com música. Eu coloco um Johann Sebastian Bach, eu coloco um Strauss, eu coloco ali um Tchaikovsky e vou ler. Vou ler e fico ali lendo. Por quê? Porque eu sei que se eu ligar a minha televisão, eu vou receber uma carga de desinformação. E como dizia Raul Seixas, eu sou capaz de mentir sozinho. Eu não preciso ouvir mentira. Eu sou capaz de inventar a minha própria mentira. Então é isso, minha gente. Desculpe se eu fui um pouco longo na live, né? Como eu tenho sempre lives curtas. Mas é um bate-papo aqui com vocês e respondendo a pergunta do Rafael. Então a mídia faz isso. Ela usa essas informações para introjetar em você as coisas normais que não são. Eu vou dar outro exemplo rapidinho. O divórcio. Nunca no mundo houve tantos divórcios, tantas separações. E tantos casamentos. Vou lhe dar um exemplo. Muita gente que gosta de assistir programas que falam da vida dos famosos. Ah, mas não sei o que fulano se separou de ciclano e já está casada com fulano. Como se separar, que o divórcio fosse uma coisa normal. Como que se o divórcio fosse uma coisa... a pessoa ali... pá. Entendeu? Quando não é pelo motivo grave, né? Claro. Que até a Bíblia ela dá abertura para o divórcio
por um motivo grave. Mas veja que as pessoas elas são induzidas pela televisão a tornar o divórcio uma coisa banal, uma coisa normal. Ou muitas vezes a você desejar o que o artista tem. Eita, mas o artista viajou o mundo todo em 70 dias. José de Abreu, agora há pouco. Em 70 dias ele viajou o mundo. E eu tenho que viajar o mundo também porque fulano viajou. Ou seja, introjeta em você uma vontade que você não tinha. Coloca em você um desejo que você não tinha e que muitas vezes a sua condição financeira ou o seu padrão de vida não vai lhe permitir viver aquilo e vai tornar você uma pessoa frustrada. Vai tornar você uma pessoa amargurada, assim como o personagem do livro do Dostoiévski. Uma pessoa crítica, sem saber o que critica e criticando tudo, sem reconhecer as qualidades das coisas que nós temos na nossa vida ou das pessoas que nos cercam. Nós vamos saber, quando nós nos tornamos amargurados, assim como o personagem do livro, nós passamos a criticar tudo, sem ver nada de bom em nada. E quando aparece um fiozinho de esperança, um fiozinho que você conseguirá enxergar alguma coisa boa na outra pessoa, o seu ego, ele transpõe aquele fiozinho de esperança e faz você sufocar aquilo e voltar a criticar. Por isso é importante o conhecimento, por isso que é importante a leitura, por isso que é importante a meditação. Quando você lê um livro, você tem que meditar sobre o que você leu. Não é li o livro, joguei para lá e acabou, não. Não, é eu pensar, é eu tirar um tempo para me meditar naquilo. Fazer uma reflexão sobre aquilo. Porque como disse o padre Sertilanges, que os conhecimentos eles não estão nos livros. O conhecimento ele está na meditação da própria vida, ele está na meditação, ele está na reflexão. Os livros eles são placas que apontam o caminho até a verdade. E ele diz que esse caminho ele é muito mais antigo. E ninguém poderá trilhar por nós o caminho para a verdade. Só nós. Veja que coisa linda que o padre Sertilanges fala. No livro dele, A Vida Intelectual. Quem tiver curiosidade. Então o padre Sertilanges, eu leio esse livro, A Vida Intelectual, pelo menos 5 vezes ao ano. Porque para mim é como se fosse minha segunda Bíblia. É um livro que me tocou, é um livro que o Olavo de Carvalho, o professor Olavo, ele recomendou, disse que mudou a vida dele. Quando eu fui ler, eu soube naquele momento o porquê de ter mudado a vida do Olavo de Carvalho, porque mudou a minha também. Foi um livro que eu li e disse, é isso que eu quero. É isso, é isso. Então é isso, minha gente. Tomem cuidado com a televisão, tomem cuidado com o rádio, certo? Tomem cuidado. Eu vou dar umas dicas aqui para vocês. Existem muitas aulas no YouTube, muitas aulas. Quando você estiver trabalhando em casa, que você estiver fazendo alguma coisa, que você sentir a necessidade de ouvir alguma coisa, coloque uma aula ali no YouTube, seja do que for, português, matemática. Aprenda marcenaria, você homem. Aprenda a fazer marcenaria para te relaxar. Aprenda a fazer marcenaria, aprenda a fazer outra coisa. Mas não ligue sua televisão em programa que só vai destruir a sua família, vai destruir a sua casa, vai levar a desarmonia até a sua casa. Abra um livro. Quando sentir a necessidade de sair fora do mundo, que você tiver com a cabeça muito... Abra um livro que você vai sair da sua realidade e você vai entrar numa realidade paralela do livro. E é assim que você desenvolve o gosto pela leitura, é assim que você desenvolve o desejo pelo conhecimento. Existe um aplicativo chamado SoundCloud, que dentro desse aplicativo tem vários podcasts. Podcasts são áudios gravados com aulas, certo? E lá tem sobre tudo. Se você botar assim, história do pastel, vai aparecer lá alguém falando sobre a história do pastel, como aonde nasceu o pastel, como foi, história do macarrão, nasceu na Itália, Então por aí vai, entendeu? Então você tem que sempre estar ligado a coisas positivas. Você sempre tem que estar ligado às coisas que vão agregar conhecimento ao seu intelecto. Certo? Coisas que vão te tornar uma pessoa melhor. Coisas que vão tornar você melhor. Então é isso, minha gente. Eu agradeço a todos vocês por terem me escutado até agora. Peço perdão por ter me alongado tanto. Tá bom? E leiam um livro e comprem o livro Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que foi o livro indicado hoje. Tá bom?
Mais uma vez, avante a todos vocês. Lutem, lutem e lutem. Até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.